Imagine descobrir que o homem que acabou de se mudar para a casa ao lado pode ter assassinado a própria esposa e que nunca foi condenado por falta de provas. Agora, imagine que você é uma escritora famosa, obcecada por mistérios, tentando superar a pior tragédia da sua vida e decide investigar esse homem por conta própria. O problema é que quanto mais perto ela chega da verdade, mais ela percebe que talvez tenha despertado a atenção do verdadeiro predador. E quando percebe que está sendo observada, já pode ser tarde demais. Hoje você vai conhecer O Monstro em Mim, uma minissérie da Netflix repleta de suspense, manipulação psicológica e reviravoltas que prendem até o último episódio. Antes de começar, já deixa o seu like e segue o canal, porque aqui você encontra os melhores resumos de filmes e séries, sempre com todos os detalhes. A história nos apresenta Aggie Wiggs, uma escritora extremamente famosa que durante anos conquistou milhares de leitores com seus livros de suspense. Mas toda aquela criatividade desapareceu completamente. Não porque ela perdeu o talento, mas porque perdeu algo muito maior. Algum tempo antes dos acontecimentos da série, Aggie sofreu a maior tragédia que um pai ou uma mãe pode imaginar. Seu filho morreu em um acidente. Desde então, ela nunca mais conseguiu voltar a escrever. O luto consumiu sua vida de uma forma tão intensa que até tarefas simples passaram a parecer impossíveis. Ela praticamente se isolou do mundo. As entrevistas acabaram, os eventos literários ficaram para trás. E o novo livro que todos aguardavam simplesmente nunca foi escrito. Agora seus dias são marcados apenas pelo silêncio, pela culpa e por lembranças que insistem em voltar. Mesmo morando em uma bela casa cercada por uma vizinhança tranquila, nada parece capaz de aliviar aquele vazio, mas o destino estava prestes a colocar alguém em seu caminho, e essa pessoa mudaria completamente sua vida, só que não da maneira que ela imaginava. Certa manhã, caminhões de mudança começam a estacionar na casa ao lado. Depois de muito tempo vazia, finalmente alguém comprou aquela enorme mansão. Os funcionários entram e saem carregando móveis luxuosos, obras de arte e objetos caríssimos. Tudo indica que o novo morador é alguém extremamente rico, mas logo os vizinhos começam a comentar algo muito mais interessante do que sua fortuna. O homem que acabou de chegar é Niall Jarvis, um dos empresários mais poderosos do setor imobiliário. Milionário, influente, respeitado por muita gente, mas também cercado por um passado extremamente sombrio. Anos antes, sua esposa desapareceu misteriosamente. Ela simplesmente sumiu sem deixar qualquer pista. O caso ganhou enorme repercussão na época. Durante meses, jornais e programas de televisão tentaram descobrir o que havia acontecido. E praticamente todas as suspeitas recaíram sobre Niall. A polícia chegou a investigá-lo. O FBI também entrou no caso, mas nunca encontraram nenhuma prova concreta. Sem corpo, sem testemunhas, sem evidências. Legalmente, ele era apenas um homem inocente. Mas para muitas pessoas aquilo parecia impossível de acreditar. E quando Aggie descobre quem é seu novo vizinho, algo desperta dentro dela. Pela primeira vez desde a morte do filho, ela sente curiosidade. Enquanto pesquisa notícias antigas sobre o desaparecimento da esposa de Niall, Aggie começa a mergulhar cada vez mais naquele caso. Ela lê reportagens, assiste entrevistas antigas, busca documentos. Cada detalhe parece levantar ainda mais perguntas. Como alguém pode simplesmente desaparecer? Se Niall era inocente, por que tantas pessoas continuavam desconfiando dele anos depois? E, principalmente, por que ele parecia tão tranquilo depois de tudo aquilo? Quanto mais Aggie pesquisa, mais percebe que existem lacunas naquela história. Informações contraditórias, testemunhos estranhos, pessoas que mudaram seus depoimentos. Nada faz muito sentido. E, justamente por isso, ela volta a sentir algo que acreditava ter perdido para sempre. A vontade de escrever. Depois de anos enfrentando um bloqueio criativo devastador, finalmente surge uma história digna de um novo livro, mas ela ainda não sabe que não está escrevendo apenas uma ficção, ela está se aproximando de algo muito mais perigoso. O que aconteceu com Niall? Durante praticamente toda a série existe uma grande dúvida. Quem matou Madison, esposa de Niall, que desapareceu anos atrás? Mais tarde surge outro mistério. Quem matou Ted Fennick? Ted era justamente o motorista responsável pelo acidente que matou Cooper, filho de Aggie. Aggie é uma escritora que não consegue terminar o livro prometido à editora porque vive atormentada pela culpa. No dia do acidente, ela estava dirigindo enquanto participava de uma ligação de trabalho. Cooper estava no banco de trás tentando chamar sua atenção poucos instantes antes da colisão fatal. Essa culpa destruiu completamente sua capacidade de escrever. Quando Niall se muda para a casa ao lado, Aggie enxerga uma oportunidade perfeita para seu novo livro.
Niall já era uma figura conhecida pela imprensa devido aos negócios obscuros de sua família, e principalmente porque havia sido acusado do desaparecimento da esposa. Escrever sobre ele poderia render dinheiro e, ao mesmo tempo, dar a Niall uma oportunidade de limpar seu nome. Mas essa nunca foi sua verdadeira intenção. Na realidade, Egg usava a aproximação apenas para conseguir provas contra Niall e entregá-las ao agente do FBI Albert. A morte do agente Albert. Em determinado momento, Albert consegue se aproximar demais da verdade. Niall o surpreende e o assassina. Esse assassinato desperta lembranças do momento em que matou Madison. Na época, Madison também estava colaborando justamente com o agente Albert para investigar os negócios criminosos da família Jarvis. Por isso, durante o assassinato de Albert, Niall muda completamente seu comportamento. Ele abandona seu método habitual e passa a espancá-lo brutalmente, repetindo quase exatamente o que havia feito com Madison anos antes, como Egg descobre a verdade. Mais tarde, Niall percebe que Egg também estava colaborando com Albert. Ela possuía provas importantes. O caderno de anotações de Madison, a carta falsa que simulava um suicídio. Essas evidências mostravam que Madison nunca havia tirado a própria vida. Ela havia sido assassinada. A morte de Ted. Enquanto mantém Ted em cativeiro, Niall decide eliminá-lo. Depois disso, leva o corpo até a casa de Egg e o coloca no quarto onde Cooper vivia. Seu plano era perfeito. A polícia acreditaria que Egg havia matado Ted por vingança, já que Ted era o responsável pela morte de seu filho. Assim, Egg seria presa. As investigações contra Niall seriam encerradas. Ninguém continuaria procurando provas contra ele. O mais perturbador é que Niall realmente acreditava que ele e Egg eram amigos. Quando descobriu que ela o havia traído, decidiu se vingar. Como Niall é finalmente desmascarado. Antes de ser presa, Egg procura Nina, atual esposa de Niall. Ela conta tudo o que descobriu e diz que, no fundo, Nina já sabia quem Niall realmente era. Abusivo, manipulador, violento, completamente desequilibrado. Ao confrontá-lo, Niall acaba confessando que matou Madison. Sem que ele perceba, Nina grava toda a conversa. A gravação é entregue à polícia. Como resultado, Niall recebe 3 penas de prisão perpétua. O destino final de Niall, enquanto está preso, Egg finalmente consegue escrever seu livro. O título é justamente O Monstro em Mim. Já Niall não permanece muito tempo vivo na prisão. Seu próprio tio, Rick, manda alguém assassiná-lo. Rick sempre acreditou que o sobrinho era um problema para toda a família. Na visão dele, foi Niall quem destruiu tudo o que os Jarvis haviam construído. Toda a violência, assassinatos e acobertamentos acabaram levando Martin, patriarca da família, a sofrer um derrame devido ao enorme estresse. No fim, Niall morre assassinado na prisão. Como diz Egg, colhemos aquilo que plantamos. Niall passou a vida espalhando violência. Acabou encontrando exatamente o mesmo destino. O grande tema da série não é descobrir quem matou quem. É mostrar como o luto pode transformar uma pessoa. Durante toda a história, Niall tenta convencer Egg de que ela é igual a ele. Segundo sua visão, ela também desejava matar Ted. Ela apenas não tinha coragem de fazer isso. Niall acreditava que Egg queria experimentar a sensação de tirar a vida de alguém. Ela realmente queria compreender esse sentimento para escrever seu livro, mas nunca esteve disposta a ultrapassar esse limite. A série mostra que a linha entre o bem e o mal é extremamente fina. Niall vive do lado sombrio dessa linha. Durante toda a história, tenta puxar Egg para o mesmo lugar. Inclusive, quando mata Ted, ele afirma que apenas fez aquilo que ela no fundo queria fazer. E é isso, pessoal. Se gostou, não esquece de seguir o canal e comentar embaixo o que achou. Até mais!